Olá, meus queridos. Eu prossigo com a série de reflexões que convencionei chamar de Assim diz o Senhor. Hoje separei para a nossa meditação o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versos 38 e 39, onde assim está escrito. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Meu querido, minha querida, era vigente em alguns povos da antiguidade aquele que é conhecido como sendo o Código de Hammurabi. E peço permissão para ler o que diz a enciclopédia livre Wikipédia sobre este assunto. Os artigos do Código de Hammurabi descreviam casos que serviam como modelos a serem aplicados em questões semelhantes. Para limitar as penas, o Código anotou o princípio de talião, sinônimo de retaliação. Por esse princípio, a pena não seria uma vingança desmedida, mas proporcional à ofensa cometida pelo criminoso. Tal princípio é resumido no ditado popular, olho por olho, dente por dente. Pois bem, esse princípio do talião passou a ser seguido pelo povo judeu e era muito corrente à época em que Jesus veio ao mundo fisicamente para cumprir o seu ministério salvífico a nosso favor. As pessoas levavam bem a sério tal princípio e se orgulhavam disto, pois evitava que a retaliação, quando fossem de alguma forma agredidos de forma culposa, não excedesse ao que poderia ser considerado justo. Por isto, o exemplo era bem claro: olho por olho, dente por dente. O que isto queria dizer? Queria dizer que se uma pessoa, por algum motivo, ferisse o outro e resultasse involuntariamente na cegueira de um dos olhos, aquele que fora ferido poderia revidar ou retaliar na mesma proporção, não mais do que isto. Era direito legal que o ferido num olho também ferisse um dos olhos daquele que o feriu. Todavia, não poderia ferir os dois olhos do outro, mas apenas um, pois somente um olho seu havia sido prejudicado. Igualmente, se numa briga por algum excesso, o oponente quebrasse um ou dois ou mais dentes do outro, o ofendido poderia retaliar na mesma proporção. A retaliação não poderia exceder a perda que sofrera. Da mesma forma, se alguém tivesse sido ferido numa das faces do rosto, poderia ferir o outro numa das faces do rosto. Mas Jesus elevou o padrão dos relacionamentos humanos a um outro patamar bem superior. Jesus ensinou uma outra maneira de lidar com as atitudes perversas da parte dos outros. É como se o Senhor Jesus tivesse dito: vocês ouviram o que foi dito, não é mesmo? Retaliem, mas em justa medida, não de forma excessiva. E isto parece ser muito bom. Eu, porém, vos digo, não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Meu querido, minha querida, você está entendendo o ensino precioso que Jesus proferiu nestes versos? O que ele ensinou é que, ao invés de revidarmos, ainda que este seja um direito nosso, devemos demonstrar outro tipo de atitude. Uma perversidade cometida contra nós não pode justificar um ato de perversidade de nossa parte, mesmo que seja na mesma proporção. Não podemos e não devemos, de forma alguma, nos igualar ao perverso. E muitas vezes é exatamente isto o que nós fazemos. Se alguém nos ofende, logo revidamos para não ficarmos por baixo, para não levarmos desaforo para casa.
Se alguém fala mal de nós, nós também passamos a falar mal deste alguém para as outras pessoas. Se alguém nos despreza, também passamos a desprezar esse alguém. Se alguém nos trata mal, fazemos o mesmo com a referida pessoa. Se alguém nos magoa, simplesmente cortamos relações e por aí vai. Mas como já afirmei, Jesus elevou o padrão dos relacionamentos humanos. Um tapa na cara, por vezes, nem dói tanto fisicamente, mas dói muito moralmente. Ainda assim, Jesus declarou que devemos, ao ser agredidos numa das faces do rosto, oferecer a outra ao invés de retaliar. Mostrar a outra face não significa se dispor a apanhar sem causa. Oferecer a outra face é oferecer ao outro uma atitude diferente daquela que seria esperada e que teria a ver com retaliação. Eu termino esta reflexão com o testemunho que o apóstolo Pedro deu a respeito da pessoa do Senhor Jesus após ter convivido com ele na intimidade. Disse Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos 21 até o 23. Porque Deus chamou vocês para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Meu querido, minha querida, não apenas ouça o que assim diz o Senhor, mas também disponha-se a seguir os seus passos. Vamos orar? Pai amado, que texto precioso. São poucas as palavras proferidas pelo Senhor Jesus, mas com uma profundidade tremenda. As pessoas podiam sim retaliar quando sofressem algum dano pessoal, na mesma proporção que a pessoa havia causado dano. Mas o Senhor Jesus assim disse para aquelas pessoas que eles deveriam agir de uma outra maneira, não pagar o mal com o mal, porque esse é o entendimento humano, mas pagar o mal com o bem. Esse é o padrão divino. Dar a outra face, não revidar, não nos tornarmos como perverso, não fazermos como as pessoas fazem, mas buscarmos o bem do outro, apesar do mal que possa nos ter feito. Obrigado por palavras tão preciosas e que possamos, sim, não apenas ouvir o que o Senhor diz, mas seguimos os seus passos, porque Ele nos deixou o exemplo, pois quando ultrajado, Ele não revidava, Ele não buscava os seus próprios interesses, antes entregava todas as coisas ao Senhor, que julga retamente. Que Ele seja o nosso referencial de vida sempre. É a oração que fazemos a Ti, no nome dEle, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, lembre-se, o padrão de Jesus Cristo para os nossos relacionamentos é mais elevado do que os melhores padrões humanos. Deus te abençoe.